Então, a nossa apresentação ela vai falar um pouco sobre a relação entre falsas memórias e em como elas podem interferir nos sonhos. Eu vou começar a falar um pouco sobre a introdução do que seriam falsas memórias, que são basicamente recordações distorcidas ou fabricadas de um evento. Algumas dessas memórias podem ser puramente imaginativas, enquanto outras podem ter um fundo de verdade com mais informações que praticamente estão distorcidas. A gente pode dizer também que o fenômeno da falsa memória ela pode ocorrer por duas vias. A espontânea, que seria autossugerida, ou seja, decorre do próprio esforço de uma lembrança daquele indivíduo, ou sugestionamento, que nasce de uma interferência externa. Existem diversos fatores que podem influenciar a formação de falsas memórias. Alguns dos mais comuns seriam a imprecisão na percepção, que é quando a pessoa presencia algum evento e a percepção não capta todos os detalhes. As informações que interferem na gravação dos eventos, que é quando um evento acontece e uma nova informação chama a atenção da pessoa, e então é possível que essa pessoa grave o evento de maneira diferente do que aconteceu. Depois nós temos as novas informações ambíguas ou erradas, que é quando a presença de novas informações relacionadas ao evento que não estavam disponíveis no momento em que o evento aconteceu ou não foram gravadas, podem alterar uma memória já existente. Nós temos também os erros de atribuição, que por conta do contexto parecido, é muito fácil acabar lembrando de um evento como se estivesse dentro de outro evento, quando na realidade são eventos separados. Nós temos também as emoções, que são momentos que geram emoções intensas, geralmente que formam memórias mais vívidas e que tendem a durar mais tempo. Porém, isso não necessariamente quer dizer que o conteúdo dessas memórias é preciso. Sonhos. Os sonhos são experiências que vivemos enquanto dormimos. Via de regra, um sonho é um conjunto de imagens e outros elementos que o cérebro vivencia durante o sono. Segundo Sigmund Freud e Carl Jung, os sonhos são considerados mensagens enviadas pelo nosso inconsciente, servindo de ponte entre os processos conscientes e não conscientes, e mantendo o equilíbrio da mente. Agora eu vou falar um pouco sobre as teorias que explicam os sonhos. A teoria do monitoramento da fonte é uma abordagem que explora como as pessoas processam e interpretam informações com base na fonte de onde elas originam. Essa teoria sugere que, ao receber informações, as pessoas monitoram atentamente a fonte ou origem dessas informações para avaliar sua credibilidade e confiabilidade. A teoria do construtivismo é uma perspectiva no campo da psicologia e da educação que enfatiza o papel ativo dos indivíduos na construção de seu próprio conhecimento e compreensão do mundo. De acordo com essa teoria, o conhecimento não é simplesmente transmitido passivamente de uma fonte externa, mas é construído internamente pelos indivíduos por meio de interações com o ambiente e experiências pessoais. E por último, a teoria do traço difuso é uma abordagem psicológica que desafia a visão tradicional de personalidade como um conjunto de traços estáveis e distintos. Em vez disso, essa teoria propõe que a personalidade ela não é fluida e multifacetada, com características que não são facilmente definidas ou categorizadas. Bom, é importante dizer que tanto os sonhos quanto as falsas memórias são frutos da imaginação e fenômenos subjetivos, o que significa que é naturalmente difícil de distinguir um do outro. Mesmo com as características citadas nos slides, ainda assim tem-se uma enorme dificuldade de conseguir fazer essa separação. Apesar disso, tem-se algumas diferenciações possíveis de se fazer. Sonhos. Eles normalmente são preenchidos de eventos ilógicos e surreais. São estritamente fluidos e permanecem os mesmos, independente de quanto tempo se passe, além de poderem acontecer de forma lúcida, que no caso é saber que está sonhando e controlar todos os eventos do sonho. Também, normalmente evocam sentimentos e emoções muito fortes e marcantes, como suar de tanto medo e ansiedade ou rir de tão alegre e cômico. Falsas memórias. São tão verossímeis com memórias normais que acabam se embaralhando. Podem acabar sendo alteradas de acordo com a passagem do tempo ou até passarem a não se encaixar na linha temporal da história da pessoa. Além de tudo, é muito comum que falsas memórias despertem sentimentos de incerteza e confusão.
Um método que ajudou pesquisadores da área na identificação foi o de fazer a pessoa falar extensa e detalhadamente sobre sua falsa memória, já que a carência de detalhes é muito comum nas falsas memórias. Então, eles acabariam por se perder no discurso, na explicação, ou até mesmo se contradizerem. Outro também muito utilizado é o de fazer uma breve investigação, consultando outras pessoas que foram citadas naquela falsa memória. Se de fato aconteceu e não foi fruto da imaginação, outras pessoas poderão confirmar. Caso contrário, não restarão dúvidas de que seja uma espécie de evento fictício. As falsas memórias podem ter um impacto nos sonhos de diferentes maneiras. Entre elas existem a incorporação das falsas memórias nos sonhos, que se você tiver uma falsa memória que se misture com suas experiências reais, é possível que ela também apareça em seus sonhos. Isso pode acontecer porque a sua mente está processando e reorganizando as informações durante o sono, e as falsas memórias podem ser incorporadas nesse processo. A confusão entre outros sonhos e falsas memórias às vezes pode ser difícil de distinguir entre um sonho e uma falsa memória, especialmente se a falsa memória for muito convincente ou se você tiver uma tendência a confundir eventos imaginados com eventos reais. Isso pode levar a uma confusão dentre as duas experiências, tornando difícil determinar se algo foi vivenciado em um sonho ou na realidade. Tem também o reflexo das emoções associadas às falsas memórias, em que as emoções ligadas às falsas memórias podem se refletir nos sonhos. Se você tiver emoções intensas ou perturbadoras associadas a uma falsa memória, é possível que essas emoções apareçam em seus sonhos com sentimentos de ansiedade, medo, confusão e em outras emoções relevantes. Também existe a reconstrução da memória durante o sonho. Durante o sono, o cérebro tem uma capacidade de reorganizar e processar informações, incluindo memórias. Isso significa que as suas experiências, incluindo falsas memórias, podem ser reestruturadas e reinterpretadas durante o sono. Como resultado, as falsas memórias podem influenciar a forma como certos eventos ou situações são retratados em seus sonhos. Durante o sono, as memórias recém-adquiridas são ativamente organizadas para fortalecer novos traços de memória e se integrar com outras memórias no armazenamento de longo prazo. Durante esse processo de reorganização, as memórias falsas podem ser criadas com uma representação estável, algo que não ocorreu originalmente, mas foi generalizado para o conhecimento semanticamente associado. As memórias falsas também podem ocorrer no estágio de recall, dentro da estruturação de ativação, monitoramento. Isso ocorre quando qualquer monitoramento, ou seja, edição de memória ou processo de decisão que ajuda a determinar a origem da informação, não consegue suprir uma memória falsa. Posteriormente, descobriu-se que esse efeito ocorre com mais frequência sobre procedimentos de recall livre, ao dar aos sujeitos mais ferramentas de monitoramento, como apresentar cada palavra estudada com uma representação pictórica, e por causa disso, o efeito DRM pode ser reduzido. Lembrando que o efeito DRM é um fenômeno em que as pessoas são propensas a lembrar de palavras ou itens relacionados a um determinado tema. Qual a relação dos desejos e crenças com sonhos e falsas memórias? Os desejos são as representações mentais de alguma coisa que se quer alcançar ou possuir. Para a psicanálise, sonhos são uma forma de expressão dos desejos reprimidos, uma via de acesso ao conteúdo do inconsciente, onde esses desejos e emoções reprimidos encontram uma expressão simbólica enquanto dormimos. Os sonhos podem oferecer uma forma de satisfação e expressão indireta dos desejos inconscientes. Para a psicologia cognitiva e neurociência, é explorado o fenômeno dos sonhos e sua relação com a atividade cerebral, processos cognitivos e emocionais. Já as crenças são as representações mentais de como alguém interpreta o mundo, sendo baseadas em experiências pessoais, valores culturais e sociais, entre outros. Podem ser conscientes ou inconscientes. Nesse sentido, as crenças podem influenciar nos sonhos de uma pessoa. Se alguém tem crenças muito fortes, elas podem se manifestar em sonhos. Um exemplo é alguém que tem uma crença religiosa muito forte e acaba sonhando com esses elementos. Também pode acontecer o contrário, onde, por meio da reflexão de conteúdos dos sonhos, a pessoa pode obter insights sobre pensamentos e emoções, assim levando a mudanças nas crenças pessoais. A anosognosia corresponde à perda de consciência e negação sobre a própria doença e suas limitações. Normalmente,
A anosognosia é um sintoma ou uma consequência de doenças neurológicas, podendo ser comum em fases iniciais ou estágios mais graves do Alzheimer, esquizofrenia ou demência. Não existe tratamento específico para a anosognosia, mas normalmente o tratamento para a causa dessa condição é eficaz para diminuir esse sintoma. No entanto, o que dificulta o tratamento é a negação da condição pela própria pessoa, que pode recusar qualquer tipo de ajuda, já que acredita não ter a doença.